presidente Chico Rodrigues, eu vou fazer uma fala sobre a taxação aos produtos brasileiros. Presidente Chico Rodrigues, lamentavelmente, a decisão do governo dos Estados Unidos em taxar em 50% todos os produtos brasileiros exportados para lá, naturalmente preocupa a todos os brasileiros. Uma medida sem respaldo econômico, motivado por disputas políticas, pela insatisfação com decisões da nossa Suprema Corte. Tal taxação atingirá fortemente setores estratégicos para a nossa economia. O café, presidente, o Brasil fornece 30% do café que é consumido nos Estados Unidos. O suco de laranja, responsável por 60% das importações norte-americanas dessa bebida. Sofrerão redução brusca da demanda, pressionando usinas, cooperativas e a nossa cadeia produtiva. Na agropecuária, presidente, a carne bovina perderá mercado, enquanto a Embraer, que destina 63% de suas exportações à aviação daquele país, será também prejudicada com custos elevados. Temos também o setor do aço e do alumínio. 5 estados brasileiros serão fortemente afetados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e o meu Rio Grande do Sul. Que não bastava as enchentes, a seca e outras chuvas fortes recentemente, agora mais essa questão que está, de fato, preocupando a todos. Não tem quem não se preocupe, seja de esquerda, de direita ou de centro. Enfim, isso que eu cito aqui responde por mais de 70% das exportações brasileiras aos Estados Unidos. Isso só analisando os 6 primeiros meses de 2025. Segundo dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, de janeiro a junho deste ano, foram exportados para os Estados Unidos, São Paulo, 6,4 bilhões de dólares. Rio de Janeiro, 3,2 bilhões de dólares. Minas Gerais, 2,5 bilhões de dólares. Espírito Santo, 1,6 bilhão de dólares. Rio Grande do Sul, 950,3 milhões de dólares, quase 1 bilhão, com polos, por exemplo, de calçado, de carne, alimentação e metalurgia. Se a taxação de 50% se efetivar a partir de 1º de agosto, que eu espero que não aconteça, que prevaleça a diplomacia, que prevaleça o diálogo e que o Trump recue dessa posição, que é uma posição insustentável. Repito, se a taxação de 50% se efetivar, a partir de 1º de agosto, a penalização para o Brasil será muito forte. Fechamento de empresas, perda de postos de trabalho e redução da renda da população. Será um enorme retrocesso. O Brasil é um gigante. Somos alvo de uma guerra comercial irresponsável que ousa interferir na nossa soberania. Mas nossa Constituição é clara, a soberania é intocável. Negociar o mercado de importação, de exportação, é outra discussão. Mas aqui, eu que fui constituinte, me lembro de falas do Ulisses Guimarães, o sempre mestre Ulisses Guimarães, já falecido. Diz ele, estavam no dia que promulgada a Constituição, ele disse: traidor da Constituição é traidor da pátria. É inaceitável que tentem antecipar as eleições de 2026 para esse momento. O presidente Lula e a nossa diplomacia sabem que o caminho deve ser o diálogo com os Estados Unidos para sairmos desse impasse que não interessa a ninguém. Palavras do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, diz ele, abro aspas, nós vamos trabalhar para reverter isso, porque não tem sentido essa tarifa.
Ela, inclusive, prejudica também o consumidor norte-americano. Diz ele mais, nós entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica. Vamos recorrer, segundo Alckmin, vice-presidente da República, à Organização Mundial do Comércio. O governo se reunirá nos próximos dias com o setor privado e também está sendo analisado a aplicação da lei da reciprocidade econômica, aprovada por unanimidade nessa casa e sancionada em abril, que estabelece critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimento e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. Em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. É uma lei que nós aprovamos aqui por unanimidade e ela vai ter que ser posta em prática. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, disse que, abro aspas, não existe qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto. Os impactos dessas tarifas podem ser graves para a nossa indústria, que é muito interligada ao sistema produtivo americano. Uma quebra nessa relação traria muitos prejuízos à nossa economia, diz a CNI. Por isso, para o setor produtivo, o mais importante agora é intensificar as negociações, dialogar para reverter essa decisão, de forma tal que o Trump, né, que ele recue e não se concretize as ameaças como está previsto a partir de 1º de agosto. Presidente, eu aqui, como sou gaúcho, não pude deixar de lembrar de Leonel Brizola, eterno defensor da independência plena da nação. Dizia o Brizola, não se constrói uma nação soberana com a submissão aos interesses estrangeiros. Nenhuma ideologia está acima dos interesses do Brasil. O Brasil é dos brasileiros e é nosso dever defendê-lo. Que este plenário, essa é a minha visão, presidente, creio que a sua também, que este plenário se una em voz única para não aceitar essa agressão comercial e exigir reação à altura. Defender a nossa economia, nossas empresas, nossos trabalhadores, nossos empresários e, acima de tudo, a dignidade do nosso povo. É um documento, é um pronunciamento, senhor presidente, que deixo registrado nos anais aqui do Congresso, num momento difícil como esse em que passa a economia brasileira, depois dessa decisão, eu considero totalmente irresponsável, adotada pelo presidente dos Estados Unidos. Se Vossa Excelência permitir, eu farei um comentário sobre a sessão de hoje pela manhã. Presidente, hoje pela manhã, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, eu fui o autor dessa lei, lei número 13.146 de 2015, e repito aqui, os relatores foram o Flávio Arnes, Maia Gabrilli, Romário e Celso Rasmano. Então, eles trabalharam intensamente na redação final do projeto e depois chegamos, então, nessa peça que completou ontem 10 anos. O Estatuto trata da vida das pessoas com deficiência, trata da sensibilidade, trata da educação, trata da saúde, trata da segurança, trata, senhor presidente, nos seus, vou aqui com o Estatuto na mão, nos seus, são mais de 100 artigos, senhor presidente, são mais de 100 artigos, todos eles como um farol, a bússola, para trazer luz
as pessoas com deficiência. Devido a isso, senhor presidente, que eu quero homenagear todos aqueles que participaram pela sessão hoje pela manhã. Estavam aqui diversos setores, eu não vou nominar, de pessoas com deficiência, nas mais variadas áreas. E fiquei impressionado, inclusive, no final, com o show que o Dudu deu aqui, né? O Dudu deu um show aqui, ele orquestrando as músicas que tocava aqui no instrumento que eles tinham aqui em cima da mesa ali, onde ele estava participando do debate. O Dudu, muito simpático, seus coleguinhas também, todos juntos, mostraram a sua sensibilidade e o compromisso com a vida, né? Porque eles querem que o Estatuto seja adotado e regulamentado aquilo que falta regulamentar. Por isso eu me senti muito feliz, porque os senhores da mesa, incluo aqui Vossa Excelência que usou a tribuna com muita competência, falando do tema, eu, como autor do requerimento, pude presidir essa sessão dos 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vou deixar nos anais da casa o Estatuto junto com o pronunciamento que fiz nesse momento que subi à tribuna sobre a orientação da presidência de Vossa Excelência. É isso, presidente. Pode ser.